volta, né, para continuar o nosso estudo sobre reações químicas, só que agora nós vamos estudar o balanceamento das reações químicas, né? Então vocês já sabem, a gente já viu na aula anterior, que as reações químicas elas são escritas numa linguagem simbólica, né, que nós chamamos de equação química. E aí o que vem a ser balancear uma equação química ou acertar os coeficientes de uma equação química? Isso significa a gente igualar o número de átomos de cada elemento que existe nessa reação nos dois membros da reação. Então, vamos mostrar uma imagem aqui primeiro. Vejam essa reação aqui. A equação química é essa que está aqui embaixo. Ela já está balanceada, tá? Só que eu vou explicar o porquê desses números aqui. Mas a reação química é entre NH3 reagindo com O2, produzindo N2 e água. Só que se a gente escrevesse sem esses números que estão em vermelho, que são os coeficientes, né, da equação química, a gente teria aqui, ó, antes da reação, só um átomo de nitrogênio escrito, né? Se tivesse só NH3, só teria um átomo. Só que no produto, a fórmula da substância produzida que tem nitrogênio, que é o gás nitrogênio, a fórmula da substância é N2. Então, em cada molécula de gás nitrogênio, tem 2 átomos de nitrogênio. Então, aqui estaria errado. E aí a gente tem que lembrar, o que foi dito na aula anterior, que numa reação química, né, na natureza, na verdade, na aula anterior a gente falou assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, percebam que numa reação química, os átomos não são destruídos nem criados, eles apenas se rearranjam. Então, antes aqui eu tinha átomos de nitrogênio ligados com átomos de hidrogênio. Então, para cada átomo de nitrogênio, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. E isso aqui é uma molécula de amônio, certo? De gás amônio. Tá aqui. Só que para produzir o gás nitrogênio, eu tenho que ter 2 átomos de nitrogênio para produzir uma única molécula de gás nitrogênio. Então, uma única molécula de gás amônio não consegue me dar esses 2 átomos de nitrogênio. Eu precisaria pelo menos de 2. Certo? Outra coisa aqui, vamos ver. Quantos átomos, vamos começar a contar quantos átomos a gente tem aqui antes da reação? Então veja, quantos átomos de nitrogênio nós temos antes da reação? 1, 2, 3, 4. Depois da reação nós temos 2 moléculas de N2, que dá um total de 4 átomos de nitrogênio. Então, a gente obedece essa lei da natureza em que, numa reação química, os átomos não são destruídos nem criados. Eu tinha 4 átomos de nitrogênio antes, continuo tendo 4 átomos de nitrogênio depois. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui antes da reação? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 átomos de oxigênio. Eu tenho 3 moléculas de gás O2, mas cada molécula tem 2 átomos, então eu tenho um total de 6 átomos. Por isso que são produzidas 6 moléculas de água, porque em cada molécula de água tem só um átomo de oxigênio. Então, eu tenho 6 moléculas de água, então eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, eu obedeci essa lei da natureza. Nenhum átomo de oxigênio foi destruído e nenhum átomo de oxigênio apareceu do nada. Hidrogênios. Eu tinha aqui, para cada molécula de gás amônio, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Como eu tenho 4 moléculas de amônio, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho ao final da reação? Eu tenho aqui 6 moléculas de água. Cada molécula de água tem 2 hidrogênios, então eu tenho 6 vezes 2, 12. Eu tenho aqui, ó, 12 átomos de hidrogênio. Então, os mesmos 12 átomos que eu tinha aqui, eu continuo tendo aqui. Então, balancear uma equação química é quando a gente pega uma equação química que está mostrando uma reação que está acontecendo, a gente ajusta esses números que vêm na frente das substâncias para garantir que a quantidade de átomos que eu tinha antes da reação é a mesma quantidade de átomos que eu tenho depois da reação. E aí, muitas questões, às vezes em concurso, vêm sem a equação química estar balanceada. E para os cálculos químicos que a gente vai fazer nas próximas aulas, nós precisamos ter a equação química balanceada,
porque ela nos dá a proporção com que os elementos vão reagir, com que os elementos não, me desculpe, com que as substâncias vão reagir, a proporção em que elas reagem e produzem aqui, quanto de produto é produzido, certo? E a gente segue uma regrinha. Existem vários métodos de balanceamento de equação química. Nós vamos estudar o método mais simples. E se vocês quiserem ver detalhadamente os outros métodos, no livro sempre tem. Eu até disponibilizei no grupo de vocês o link com a versão digital dos livros que a editora liberou, tá ok? Para os alunos. Então tá aqui, as regras práticas para o método por tentativa. Primeira regra para a gente balancear a equação química, a gente olha para a equação química e tenta identificar ali qual é o elemento químico presente nas substâncias, ou radical, ou um grupo de átomos, que aparece só uma vez no primeiro membro da equação e apenas uma vez no segundo membro da equação. E a gente prefere escolher esse elemento primeiro. A gente, se tiver mais de uma opção também, a gente vai preferir os elementos ou radicais que têm esses menores índices aqui, desculpe, que tem os maiores índices aqui, tá certo? Os que tiver os maiores índices nós vamos preferir. Depois de escolhidos esse elemento ou esse grupo de elementos, a gente vai transpor esses índices de um para o outro, para que o índice desse aqui se transforme o coeficiente do outro. E a gente sai fazendo isso com os demais elementos químicos. E faz isso e vai contando. É por isso que se chama método por tentativa. Falando assim, parece que ficou meio... Professora, não deu para entender. Mas não tenham calma, vamos fazer um exemplo na prática. Então, essa é a reação química. Então, vejam aí, uma reação química. Alumínio metálico reagindo com gás oxigênio, produzindo aqui o óxido de alumínio, a L2O3. Gente... Também um detalhe importantíssimo. No balanceamento das equações químicas, nós não mexemos nesses índices aqui, porque isso fala sobre a substância. Então, a substância alumínio metálico é representado só por um átomo aqui. A substância gás e hidrogênio são dois átomos de oxigênio ligados, então O2. Então, a molécula é essa, a substância é essa, a gente não mexe nesse índice. A mesma coisa aqui para o óxido de alumínio. A proporção nessa substância aqui são 2 alumínios para 3 oxigênios. A gente não mexe nesses índices. O que a gente vai mexer e vai adicionar aqui são os coeficientes estequiométricos, são os números que vêm na frente da substância. Então vejam lá. Vamos tentar relembrar aquelas regrinhas que eu botei lá. A primeira regrinha dizia para a gente escolher um elemento ou um grupo de elementos que aparecesse só uma vez no primeiro membro da equação e no segundo. Então, para esse caso aqui, é indiferente o alumínio e o oxigênio. Por que é indiferente? Porque o alumínio só aparece aqui, ó, numa substância nos reagentes. Só aparece aqui. E só tem uma substância no produto, ele só aparece aqui nessa substância. O oxigênio também obedece essa regra de seleção. Ele só aparece, só temos oxigênio nessa substância e só temos ele aqui nessa substância do produto. Então, a primeira regra para escolher por onde começar, nessa reação química, independe para o alumínio e oxigênio. A segunda dizia para a gente escolher os elementos químicos ou grupo de elementos que tivessem os índices maiores. Então vamos comparar os índices do alumínio e do oxigênio. Qual é o índice do alumínio aqui? É 1, quando não aparece nada é 1, né? Temos só um átomo de alumínio aqui. E aqui é 2, então os índices do alumínio são 1 e 2. Quais são os índices do oxigênio aqui? 2 e 3. Então, os índices do oxigênio são maiores. Então, pelo método de tentativas, é melhor a gente começar, nesse caso, para essa reação, começar com oxigênio. Então, a gente vai preferir o oxigênio porque ele tem os índices maiores comparado lá com o alumínio. Aí, o que é que a terceira regrinha dizia? Para a gente trocar de posição aqui, que o índice do oxigênio aqui, ó, no primeiro membro da equação química, né, ou seja, antes da seta. O índice dele antes da seta vai se tornar o coeficiente aqui depois da seta. O índice dele aqui no segundo membro da equação vai se tornar o coeficiente aqui no primeiro membro. Então, olha só. Como o índice desse é 2, ele é usado como coeficiente para o oxigênio, ó, no segundo membro da reação química. Como o índice do oxigênio aqui é 3, ele é usado como coeficiente aqui para o oxigênio
no primeiro membro. E veja que com isso a gente já acerta a quantidade de oxigênios. Por quê? Porque cada molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Como aqui está dizendo agora que eu tenho 3 moléculas dessa, eu tenho um total de quantos átomos de oxigênio aqui antes da reação química, né? Antes da seta? Tenho quantos? Tenho 6, né? 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 átomos de oxigênio. Quantos eu tenho depois da reação química, né? Depois da seta? Vejam que em cada substância aqui, a L2O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Como eu tenho 2 substâncias dessa, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio antes da reação e 6 átomos de oxigênio depois da reação. A gente já acertou o oxigênio. Quem que a gente tem que acertar agora? O alumínio. E aí, o que, que a gente faz? Ó? Onde é que está a maior quantidade de alumínio? Aqui, ó, nós temos quantos átomos de alumínio depois da reação? Cada substância aqui ó, tem 2 átomos de alumínio. Como eu tenho 2 substâncias aqui, então eu tenho 4 átomos de alumínio. O que é que eu faço para acertar aqui? Eu tenho que ter quantos aqui? 4. Eu tenho que ter 4. Então, a conclusão que a gente chega é que essa equação balanceada fica 4 alumínios mais 3 O2, produzindo 2 L2O3, certo? Eu acho que a gente vendo assim o passo a passo fica mais fácil de entender. O que é que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão ter que exercitar, porque balanceamento de equação química é exercício. Então eu já coloquei também uma lista para vocês no Google Classroom. Então vocês peguem a lista e comecem a fazer os balanceamentos. E esse método é assim, é por tentativa. Às vezes você não consegue de primeira, você faz um. Aí quando você vai acertar a segunda substância, mexe na que você fez antes, você tem que reorganizar. É assim mesmo, se chama método por tentativa. Façam a lista que no nosso encontro síncrono a gente vai tirar as dúvidas, tá ok? Antes de encerrar essa aula de balanceamento, né, eu queria também falar aqui uma coisa importante, que a gente diz o seguinte: esses coeficientes químicos aqui, que a gente coloca para balancear a equação química, eles nos mostram a proporção dessas substâncias nessa reação química. Então, ela quer dizer o quê? Que para cada 4 átomos de alumínio, ele reage com 3 moléculas de gás oxigênio. Então, se eu dobrar a quantidade de um, eu tenho que dobrar a quantidade de todos. Então, se antes, como a gente balanceou, se 4 átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de oxigênio, então 8 átomos de alumínio vai reagir com 6 moléculas de oxigênio. Se 4 átomos de alumínio produzem 2 compostos aqui, 2 óxidos de alumínio, então 8 átomos de alumínio nessa reação vai produzir 4 óxidos de alumínio. Então, a proporção deve ser mantida. Se eu duplicar, eu duplico tudo. Se eu reduzir pela metade, eu reduzo tudo pela metade. Porque os coeficientes, eles nos dão as proporções entre as substâncias, tá ok? Agora, professora, qual que está certa? A primeira, a segunda ou a terceira? Todas as 3 equações químicas estão balanceadas corretamente, porque estão com a mesma proporção. Só que a gente sempre prefere representar a equação química usando como coeficientes números inteiros e os menores possível. Então, dessas 3 opções aqui, essa aqui já não é a preferível porque está aparecendo número não inteiro, né? Número fracionário. Ah, professora, então não pode não? Pode, mas não é a forma preferida. Então, esses 2 aqui, pelo menos, estão com números inteiros. Mas veja qual é a outra condição de preferência, que se tem os menores coeficientes possíveis. Então, a gente prefere essa primeira. Essa primeira não dá para simplificar, porque eu até posso simplificar a do alumínio e do óxido de alumínio por 2, mas aqui não, né? Então, esse daqui é a equação química que tem os menores índices, os menores coeficientes inteiros possível. Então, a gente prefere essa equação química. Eu disponibilizei para vocês, tanto no Google Classroom também, como também já publiquei lá no Instagram, é um mapa mental que eu fiz sobre reações químicas.
que tem não só sobre os tipos de reações químicas, como sobre a sua representação, a equação química e outros tipos. Então vocês podem dar uma olhada que vai ajudar vocês nos estudos de vocês, tá ok? Então, a gente finaliza a aula de balanceamento por aqui. Espero que tenha iluminado um pouquinho o entendimento de vocês sobre esse assunto. Façam os exercícios que na nossa próxima aula síncrona nós vamos tirar dúvidas e resolver os exercícios, tá ok? E até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.